a educação é um tema prioritário para o Brasil. Com todas as conversas que a gente já teve até aqui, isso está claro, né? E por isso é importante o envolvimento de diferentes atores nesse tema para que a transformação seja real, efetiva e perene. O jornalismo é um vetor nessa mudança, chamando a atenção das pessoas para o que precisa ser discutido e melhorado na educação do país. Também para contar as boas histórias, os casos de sucesso, as políticas públicas que funcionam. Um porém é que a educação ainda não recebe na mídia a mesma atenção que outros grandes temas, como a política e a economia. Mas o olhar de repórteres especializados em dados educacionais, em políticas públicas de educação, nas leis que regem a educação pública e em outros recortes do tema, tem feito a diferença para que haja uma cobertura mais cuidadosa e acurada da educação pelo jornalismo. Nesse episódio do podcast do Instituto Natura, a gente fala do papel do jornalismo de educação, contando como ele tem se transformado nos últimos anos, tratando da importância de uma cobertura especializada e discutindo como ampliar a presença dessas discussões nos veículos de comunicação. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast chega aos principais tocadores às quintas-feiras a cada 15 dias. Hoje, a gente recebe a jornalista Renata Cafardo, repórter especial e colunista do Estadão. Renata também é fundadora e presidente da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Renata, tudo bem? Obrigado pela presença aqui. Seja bem-vinda ao podcast do Instituto Natura. Obrigada a você, Davi. Um prazer. Renata, eu queria ouvir um pouco sobre a sua trajetória, né? Queria entender em que momento você começou a se especializar aí na cobertura de educação, por que isso aconteceu? Conta um pouco pra gente esse começo para depois a gente entrar fundo no jornalismo na educação. Davi, foi por acaso como acontecia com todas as pessoas que entravam na educação. Ninguém entrava na educação porque era a área que sonhava fazer. No passado, quando eu comecei, há 24 anos no jornalismo, a educação não era nem uma área assim tão delimitada em que você pensasse quero ser jornalista de educação. Existia jornalista de política, de esporte, de cultura, de economia e era por aí, né? O resto era geral, que era onde ficava a educação. E eu comecei como repórter de geral. Na geral ficava educação, saúde, meio ambiente, polícia, cidades, urbanismo, todas essas áreas que inclusive estão até hoje em cadernos como Cotidiano, Metrópolis, que é o caso do Estadão, Ouvida, já chamou, né? Tem vários nomes. E eu entrei como repórter dessa área, as pessoas mais jovens, em geral, entravam na geral, porque era para aprender, né? Era onde ficavam os focas, que a gente chama, que são os repórteres jovens, né? Só que era o ano 2000, e esse ano 2000 tiveram muitas greves aqui em São Paulo na educação. Desde as universidades, né? USP, Unesp, Unicamp em greve, a rede municipal e a rede estadual. Foram greves assim que duraram assim o ano inteiro. Foi um ano muito, muito assim importante mesmo de movimentos grevistas. E a gente, como jornalista jovem, ia para a rua cobrir greve. Cobrir greve era estar na manifestação, conhecer professor, era isso que fazia repórter jovem. Eu fui fazendo algumas fontes dessa área, né? Conhecendo professor, né? Conhecendo educador, aí eu via educador para comentar, aí falava na Secretaria de Educação, conhecia secretário, aí você vai fazendo as fontes, que a gente chama, né, do jornalismo, e aí, naturalmente, como eu era uma repórter jovem, minhas únicas fontes eram dessa área, eu comecei a escrever sobre essa área, porque essas mesmas fontes depois me passavam alguma coisa. Olha, Renata, vai acontecer sei lá o quê, vai mudar o não sei o quê na FUVEST, porque eu conhecia muita gente da USP, né? E aí você vai escrevendo sobre essa área. Mas também continuava escrevendo sobre outras áreas, não tinha escolhido escrever sobre educação e nem tinha muito isso. Mas aí tinha uma outra repórter que era um pouco mais antiga que estava no Estadão, que é a Marta Vancini, hoje que trabalha com a gente na GEDUCA, que é a nossa editora pública na GEDUCA. Ela era a repórter de educação do Estadão. E ela saiu
saiu do jornal por vontade própria, e aí eu tive que assumir mais ainda aquela área. Eu que já tinha feito, né, aquilo, já começado naquela coisa, fui assumindo, e quando eu vi, eu me tornei repórter de educação, entendeu? Porque precisava fazer, porque ela não estava mais lá, acabei ficando na área. E, infelizmente, não era uma área que a gente procurava. Eu nunca sonhei, eu posso dizer assim, sem vergonha, eu nunca sonhei em ser repórter de educação. Isso não era o meu sonho. E hoje eu sou muito feliz de dizer que, por causa da Geduca, tem muitos jornalistas que sonham em ser jornalistas de educação, porque eles veem isso como uma área, eles já começam a conhecer o jornalismo de educação da faculdade, algo que a gente não conhecia. O maior orgulho da Geduca é a gente fazer os jornalistas mais jovens sonharem em ser jornalistas de educação, quererem ser jornalistas de educação, procurarem a gente, já estarem na faculdade fazendo TCC, né, sobre educação, que é muito legal. Isso não existia. Muito legal, um começo tortuoso, mas o fim foi perfeito. Você já adiantou um assunto da Geduca aqui, então vou querer entrar direto nesse assunto para todo mundo entender do que a gente está falando. Eu considero a Geduca assim, uma inovação, né? E você é fundadora da Geduca e atual presidente, né? Eu queria primeiro que você contasse um pouco o que é a Geduca, como ela nasceu, né? E aí a gente vai avançando um pouquinho, mas dá esse contexto inicial da Geduca. O que é importante da Geduca é que ela surgiu no momento, que talvez seja um assunto que a gente possa falar um pouco, falando de jornalismo de educação, que é quando o jornalismo de educação estava numa evolução. Porque assim, quando eu comecei fazendo esse recorte histórico, o jornalismo de educação era uma coisa. E hoje ele é outra completamente diferente, tá? Mesmo eu dizendo que eu fazia naquela época, o que eu fazia era isso: greve, mensalidade escolar, vestibular. Não se discutia política pública. Não existia essa discussão no país, como país, né? Você deve saber bem, mas também não existe na imprensa. Se não existe na imprensa, não existe no país, né? Uma coisa alimenta a outra. E ao longo desses anos em que eu fui ficando no jornalismo de educação, estou contando isso porque isso tem muito a ver com a criação da Geduca. Ao longo desses anos que a gente foi ficando no jornalismo de educação, as políticas educacionais e o olhar para a educação foi mudando, com o surgimento, por exemplo, das avaliações, né, que passaram a medir o desempenho das crianças e as políticas educacionais, e elas fizeram com que as matérias também ganhassem um fôlego, uma complexidade que não existia. A gente pôde discutir como jornalistas as políticas educacionais, o que dá certo, o que não dá, o que as crianças aprendem, o que elas não aprendem. Tudo isso não existia discussão na imprensa porque não existia como medir, não se media. No ano 2000 começou o PISA, para você ter uma ideia, eu comecei no ano 2000, né, no jornalismo, então, até chegar o PISA no Brasil, até chegar em outras avaliações. Então, como começou a se mensurar melhor a educação no país, as matérias, elas ganharam uma importância maior, e ao ganhar importância, ao ganhar complexidade, elas ganham também mais destaque na imprensa. É uma coisa que eu sempre conto para estudantes de jornalismo. Eu demorei 5 anos, pelo menos, para fazer uma manchete de jornal de educação. Manchete é o título mais importante, aquele que ia na primeira página do jornal impresso, né? Hoje é o mais importante do site, por exemplo, né? Essa é a manchete. Demorou 5 anos para minha matéria de educação ser a principal do dia. Para você ter uma ideia, como a educação não era olhada como uma área importante, porque de fato as matérias não tinham essa profundidade que se tem na economia, por exemplo, se tinha na economia há muitos anos. A educação foi ganhando uma complexidade, que teve um momento em 2016, quando eu e outros colegas jornalistas percebemos que muita gente estava escrevendo sobre educação e gente que não tinha a menor ideia, né, do que eram esses índices todos que estavam surgindo. Era IDEB, era sei lá, SAEB, era PISA. As pessoas sequer tinham compreensão do que eram essas avaliações, esses índices todos, e elas caíam na cobertura de jornalismo de educação, assim, sem nenhuma informação, e ficavam ali perdidas. Então, a nossa ideia da Geduca foi justamente, vamos criar uma associação que pode ajudar as pessoas que escrevem sempre de educação ou que se escrevem de vez em quando sobre educação, para elas terem uma referência, para elas poderem ser formadas. Foi aí que a gente criou essa editora pública, que existe até hoje, que eu mencionei, que é a Marta Vancini, que era essa repórter que saiu do Estadão para eu entrar. A gente chamou ela para trabalhar com a gente, já era uma repórter experiente. Ela é uma editora que até hoje está disponível para qualquer repórter que está fazendo uma matéria de educação, pode ligar para ela pode indicar fontes, documentos, e também a gente começou a preparar materiais para que os jornalistas entendessem o que estava acontecendo na educação brasileira, né? Workshops, congressos que a gente faz até hoje, materiais mesmo de pesquisa. Então, qualquer jornalista, nossa ideia era essa, qualquer jornalista que for escrever uma matéria de educação, ele entra no site da Geduca, naquele momento a gente pensava, e consegue entender o que é o Enem, porque às vezes as pessoas sequer sabiam direito como funcionava o Enem, ou que fontes podem falar sobre IDEB, né? Qual que é a diferença, qual que é o cálculo do IDEB, tudo isso
de uma forma para o jornalista entender, né? Que nem sempre as referências que a gente tinha oficiais explicavam isso para o jornalista. O jornalista chegava numa coletiva perdido, né? Sem entender o que era aquilo tudo. As siglas eram muito marcantes naquela época, ninguém sabia o que eram aquelas siglas. Então a ideia foi essa, né? Eu e outros jornalistas que já estavam há algum tempo na educação, Antônio Góes, Paulo Saldanha, Fábio Takahashi, que hoje é meu marido, vem a ser meu marido, já era meu marido na época, pensamos em Mariana Tocani, algumas pessoas que já estavam há algum tempo, não muitas, como hoje não temos muitas ainda na educação. Inicialmente a gente não tinha o foco nos estudantes, era nos jornalistas mesmo, quem estava atuando, mas hoje a gente ampliou esse foco para estudante de jornalismo, que eu acho que é sensacional, assim. Que legal, então, primeiro, parabéns. Eu tenho acompanhado as histórias do jornalismo da educação no Brasil, reconheço tudo isso que você contou e acho que uma mudança incrível. Eu nunca tinha prestado tanta atenção para esse ponto que você falou, da importância das avaliações para o avanço da qualidade da cobertura jornalística da educação, muito interessante. E trouxe mensuração, né, Davi? Assim, a gente não conseguia mensurar. Hoje parece tão comum, né? Você dizer, até já é até meio repetitivo. De novo, o brasileiro não sabe tanto. Mas não existia isso. Comum no Brasil, né, Renato? Porque outros países ainda, da América Latina principalmente, ainda precisam avançar. Eu preciso fazer uma conversa aqui, um podcast algum dia só sobre avaliação, porque ela é tão importante para tantas coisas e agora você me deixou mais atento que até para a melhoria da cobertura jornalística faz diferença. Agora, eu não queria perder esse ponto que você falou dos estudantes de jornalismo se interessando pela educação. Você sente que tem uma geração aí de jornalistas recém-formados ou que vão se formar, que estão efetivamente interessados em seguir por essa linha da educação? Sim, muitos, né? Tem muitos veículos independentes, né? Outra coisa que não existia quando eu comecei no jornalismo, né? Muitos criam, às vezes, veículos independentes ou trabalham em alguns veículos independentes fazendo educação. Mas, assim, o maior retrato que a gente tem um edital que a gente faz na Geduca, que é um edital de jornalismo e também um edital para estudantes. O que é um edital? Se apresentam vários projetos sobre diversas áreas, a gente tem uma comissão, não é a diretoria da Geduca que escolhe, não sou eu que escolho, é totalmente independente essa comissão, e ela escolhe os melhores projetos. A Geduca paga um valor para que esse jornalista, num período de tantos meses, faça essa reportagem financiada pela Geduca, né? Ela tem alguma ajuda dessa comissão para a matéria e tal, mas ele tem independência para fazer a matéria dele, tem que ter só um acordo com algum veículo que ele vá publicar, né, para a gente ter certeza que essa matéria vai ser publicada. Então a gente já fez 6 editais, né, de jornalismo, eles são editais, como eu estava explicando, não só de jornalismo, mas também para estudante de jornalismo. Então, além da gente selecionar ali 8, 10 matérias por ano que a gente vai financiar, a gente também premia 3 TCCs, né, que são os trabalhos de conclusão de curso de jornalismo de educação. Então, aí já está pronto, são meninos que no fim da faculdade apresentaram o seu TCC e eles inscrevem no edital para a gente premiar em dinheiro também. Então, a gente premia tanto as matérias que vão ser construídas quanto TCCs já feitos. E isso todo ano cresce, são histórias muito legais que a gente vê. O primeiro TCC, por exemplo, uma das meninas que ganharam os primeiros TCCs, depois vão ganhar lá na frente uma bolsa para fazerem a matéria em si. Que legal. Ou então aparece no nosso congresso já como jornalista trabalhando naquilo, sabe? É tão legal a gente ver isso, que é algo que não existia, né? A gente vê um interesse maior, assim, no nosso congresso também vai muito estudante de jornalismo, né? No congresso que a gente faz anualmente, e eles voltam sempre com mais ideias, mais estimulados. A gente faz também alguns workshops, né, sobre jornalismo de educação, todo ano a gente faz, e eles estão sempre. Eu acho que era algo que a gente não pensou no começo, mas que tem ampliado o número de jornalistas, pelo menos interessados em educação. É muito difícil a gente ter só o especializado, né? A gente ainda tem muito poucos jornalistas que só cobrem isso, que podem ter esse privilégio que eu tenho, infelizmente, de só cobrir educação. Porque as redações estão enxutas, né? Porque tem muitos assuntos para serem cobertos, porque a proliferação de informações é gigantesca hoje em dia, então é difícil a pessoa estar só na educação. Mas só do jornalista estar também fazendo educação, estar interessado em educação, já é importantíssimo, eu acho, para a gente. Claro. Então vamos mergulhar um pouco nessa parte aí dos desafios, então. Acho que teve um avanço incrível, tudo isso que você está contando, acho que
Sinceramente, parece ser muito único aqui do Brasil. Não tenho visto um setor de jornalismo da educação tão assim avançado como o que você está contando, mas eu sei que também tem desafios na cobertura de educação no Brasil. Queria que você falasse um pouco deles. A educação é enorme, né? Esse já é o maior desafio. Eu que cubro só a educação, tenho que cobrir da creche ao ensino superior, passando pela pós-graduação, políticas públicas, escolas particulares, questões comportamentais que acontecem nas escolas, outras questões que têm invadido as escolas ao longo dos anos, como violência, né? Educação antirracista, questões como suicídio. Recentemente fiz uma matéria sobre bets, né? E a discussão de bets nas escolas. Então, ela já é enorme, né? E se amplia cada vez mais com as questões da sociedade atual, né? Celulares, né? Tecnologia. Então, são muitas questões adjacentes que sempre fazem parte da educação, que cada vez mais fazem parte da educação, né? Antes a gente não entendia aquela educação lá, estrito sensu, disciplinas, não é mais só isso, né? Então, se amplia, como se amplia a educação, essa educação integral que a gente fala, também se amplia para o jornalismo, né? O jornalismo também é muito mais do que só falar do desempenho de português e matemática. É difícil, porque nós somos poucos, as redações são enxutas, assim, a valorização do jornalismo já não é algo que a gente vê na sociedade, infelizmente. Aproveito aqui para agradecer ao Instituto Natura, porque o Instituto Natura e outros institutos e fundações apoiam a GEDUCA, e isso é um apoio muito importante para o jornalismo profissional, né? Para que a gente continue existindo, continue formando outros jornalistas, mas as pessoas não enxergam dessa forma, né? Então, tanto o próprio cidadão, que às vezes não assina um veículo, né? E não entende a razão pela qual o veículo é cobrado porque é assim que hoje se sustentam os veículos. É muito difícil, hoje a gente não tem mais aqueles grandes anúncios de primeira página do impresso, como tinha, que vinha muito dinheiro para as redações, para os veículos, né? Jornais em geral, ou rádios, não se tem mais o valor que vinha de anúncio, né? Então, às vezes, o valor precisa vir muito do assinante, é por isso que as matérias são fechadas, são exclusivas para os assinantes, para que a gente consiga ter mais assinantes. Estou falando disso tudo porque isso tudo faz parte da nossa dificuldade diária, né? Porque se a gente tivesse mais colegas disponíveis para cobrir as outras áreas, ou mais colegas para se dedicar à educação também, a gente estaria cobrindo de forma melhor. Muita gente me fala: Renata, você precisa fazer essa matéria. E assim, o dia inteiro eu recebo mensagens de que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, olha, isso é muito importante. E eu tenho que ficar selecionando o que é menos importante. Claro que muitas coisas são importantes, mas eu tenho que escolher no meu dia a dia do que eu vou falar. Porque eu sou uma, obviamente, né? E eu sou a única mesmo que cubra educação no Estadão. Então você imagina a imensidão que é. E tem outros repórteres que às vezes fazem algumas coisas, mas para a cobertura mesmo, né, das discussões educacionais, sou eu que faço, né? Claro que eventualmente um serviço de inscrições do Enem, alguém faz e tal, mas a discussão sou eu que tenho que fazer. São muitas as discussões, né? São muitos os temas. Se a gente tivesse mais valorização do jornalismo, ou seja, tivesse mais gente apostando nisso para que as redações pudessem ser maiores, tivéssemos mais investimento, a gente também conseguiria ter mais dedicação para o jornalismo de educação, né? Se tivesse dedicação geral, eu digo, se tivesse mais gente na política, mais gente na economia, mais gente no caderno inteiro, né? Mas a precarização da profissão, ela é um fato. Mas então até conta pra gente aqui como que funciona para você fazer uma matéria, assim. Qual que é o processo que você passa para fazer uma matéria? Depende da matéria, né? Mas assim, em geral, se eu descobri uma coisa, eu mesma, alguém me conta, eu mesma no sentido que alguém me contou. Umas fontes, as fontes me falam: Renata, vou dar um exemplo, isso aqui está acontecendo lá no MEC. Aí eu começo a falar com algumas fontes do MEC para comprovar se isso está certo ou não. Ou falo com outras pessoas que também conversam com o MEC. Essa apuração que a gente faz, né, por WhatsApp. Hoje é muito comum, a gente apura tudo pelo WhatsApp. No passado, eu sempre tinha que ligar para as pessoas. A gente sempre ligava e conversava. Hoje a gente faz muito, isso é uma mudança bem recente, assim, que as pessoas te respondem muito pelo WhatsApp, te confirmam pelo WhatsApp, às vezes te mandam áudios ou mesmo escrito. Isso estou dizendo uma matéria que, assim, uma notícia nova que surgiu. Agora, quando é uma coisa, um estudo, por exemplo, algumas pessoas me sugerem estudos, olha, Renata, existe esse estudo, podem ser organizações, podem ser agências de comunicação que trabalham com clientes, que têm estudos, me mandam, eu recebo diversos estudos por semana e muitos eu descarto, obviamente, né? Hoje, felizmente, se faz muito estudo sobre educação, né? Tá sempre né? Só que alguns já têm resultados, às vezes, que já são comuns, ou eu tento entender o ineditismo da coisa, né? Então,
O que a nossa experiência traz é ver quão inédito é aquilo, quanto aquilo interessa para o meu leitor, que é o leitor do Estadão, né? A gente sabe mais ou menos como é o nosso leitor, o que ele se interessa, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque a gente tem um leitor que a gente está escrevendo para ele. Agora, quanto também isso é relevante para a sociedade, evidentemente do meu leitor se interessar ou não, quanto isso é muito importante, e a gente precisa trazer para o nosso leitor sem que ele nem saiba que aquilo é importante para ele, porque é papel do jornalista também a gente levar para o leitor aquilo que ele sequer pensou que pode ser importante para ele. Então você tem que fazer todas essas análises quando alguém te sugere alguma coisa, e isso só vem com a experiência, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas como você sabe o que é matéria e o que não é? Pessoas mais jovens me perguntam, isso é só com a experiência. Quando você é mais novo, às vezes você acha que tudo é interessante, né? Mas o tempo, as 200 mil matérias que você fez ao longo da vida, a repercussão que elas deram, quão importante elas foram, isso tudo te faz aprender se aquilo vale ou não vale, se aquilo é notícia ou não é. Mas é uma pergunta muito difícil de responder, o que é notícia e o que não é, sabe? Claro. Ainda mais com os tempos que a gente está vivendo, né, em que a informação está proliferada, então nas redes sociais o que talvez não era notícia no passado é interessante nas redes sociais, ou o oposto, né, o que era muito notícia não é mais interessante hoje, porque as pessoas estão recebendo um monte de informação ali o tempo todo, de outras formas. Então uma coisa que sempre a gente noticiou, a gente para de noticiar, então além de você ter experiência, você precisa ficar se adaptando, porque a informação é essa coisa fluida, né, e que agora está na mão de todo mundo. Antes o que era privilégio dos jornalistas, né, a gente tinha isso, né, até essa prepotência, né, de achar que a gente era o dono ali da informação, hoje não é mais, né, então você tem que tentar trabalhar aquilo com a maior ética, com o maior profissionalismo possível, que não é feito muitas vezes nas redes sociais, na maioria das vezes, né, porque lá não são jornalistas, mas também trazer o leitor para se interessar por aquilo. Renata, bom, eu acho assim, eu acho que você mostrou que você é muito sabida nessa área e você sabe que eu tenho uma admiração por você. Então eu vou usar você aqui no bom sentido para pedir 2 conselhos para outras pessoas que podem estar nos ouvindo. Então o primeiro conselho que eu vou pedir é para jovens jornalistas que estão começando agora e querem entrar nessa área de educação com mais força. Que conselho você daria para esses ou essas jovens que estão começando agora, te admiram e querem ter uma carreira similar à sua? Fora se inscrever no edital da Geduca. Uma das primeiras é se associar à Geduca, porque lá tem muita informação, se inscrever em tudo, participar dos congressos que a gente faz. Realmente os materiais não é porque a gente faz não, mas isso ajuda demais mesmo a você entrar no mundo, né, do jornalismo de educação, que é um mundo à parte mesmo, né. Outro é ler muito sobre jornalismo de educação, isso é ler muito sobre jornalismo de maneira geral. As pessoas hoje em dia não leem mais nada, né? Mas quem é jovem tem que ler muito a imprensa, tem que estar muito informado, porque às vezes você está lendo uma matéria de política e ali te dá um insight para fazer uma coisa de educação. Ou quando você estiver fazendo uma matéria de educação, você tem que saber o que está acontecendo na política, né? Porque aquilo está tudo muito interligado. Então, ler muito a imprensa ainda é um conselho que eu dou há 20 anos e que eu continuo dando, né? Leia todos os jornais que você puder, leia todos os sites que você conseguir, nacionais e internacionais, passe boa parte do seu dia fazendo isso, é trabalho também, não é diversão, não fique só rolando para cima o seu Instagram, porque aí não vai ter tanta informação, ou só recebendo as informações que a sua rede social te passa, que não só são essas matérias que você precisa ler, né, tem outras tantas, entre nos sites mesmo, digite estadão.com.br, né, folha.com.br, e ache as matérias que estão ali destacadas pelos jornalistas que cuidam ali do jornal, não destacada só pelas redes sociais, pelo algoritmo das redes, porque o que foi montado ali nos sites tem um critério jornalístico para estar ali, né? E se você é um jornalista, você precisa entrar ali. Os jovens não têm esse costume de digitar o site mais, entrar no site. Eu estou falando aqui, parece pra gente, né, pra nossa geração, é comum, a gente faz isso. Mas para eles não, eles só recebem, né? E quem é jovem estiver me ouvindo, é isso mesmo, eles não existe digitar. Vai pelo que as redes te direcionam, e não é um critério jornalístico esse das redes direcionais. Se você é um jornalista, você tem que entender os critérios jornalísticos de destaque das reportagens, que isso vai te ajudar, inclusive, no seu trabalho mais para frente. E conhecer as pessoas, né? Conhecer quem está na educação. Tem muitos eventos que acontecem, né? É interessante se puder ir nesses eventos, ouvir as pessoas falarem. Isso é legal, porque tem muito evento acontecendo online, acontecendo presencialmente. E com isso você vai aprendendo um pouco das discussões das políticas educacionais, que é importante. Até o Ministério da Educação faz coletivo online, entra lá, mesmo que você não esteja fazendo uma matéria, para ouvir o ministro falar ou para ouvir outros especialistas falarem. O jornalista tem que estar sempre bem informado, né? Então,
O importante é isso, é você estar bem informado, seja de jornalismo, seja sobre educação. Boa. O segundo conselho é para outros países. A gente teve juntos há pouco num evento lá em Harvard com outros países da América Latina. E quando você contou a experiência da Geduca aqui no Brasil, todos os outros países eram pessoas que trabalhavam na área de educação, em organizações com foco em incidência, todas elas ficaram muito, assim, impressionadas com o que é a Geduca, né? E os países começaram a falar, não, queremos montar também a Geduca nos nossos países e tal. Então o conselho que eu queria saber é assim, por onde que eles começam? Primeiro você tem que ter jornalistas dispostos, voluntários a trabalhar voluntariamente para isso, porque é isso que a gente faz na Geduca, toda a direção é voluntária, e isso é difícil, as pessoas podem ter empolgação, mas depois, claro, as dificuldades do dia a dia te impedem às vezes de ter um trabalho voluntário, né? Eu tenho 2 trabalhos, um que me paga, que é o Estadão, e o outro que não me paga, que é a Geduca, de fato são 2 trabalhos, então você tem que estar muito disposto a entregar parte do seu dia para a formação de outros jornalistas ou para a valorização do jornalismo de educação. Isso aí, tem que encontrar essa pessoa em cada país. Isso é mais importante, né? Pelo menos uma, né? Quem é essa pessoa que estaria disposta a se dedicar dessa forma, que teria tempo, estaria disposta, ou não teria tempo, mas assim, faria acontecer. Claro, eu estou falando que aqui esse é o nosso modelo da Geduca. Às vezes outros países podem criar um modelo em que há remuneração também, né? Uhum. Essa é a nossa... Aí você se muda para esse outro país, né? Vou fazer uma educação lá, né? Não, porque tem o nosso estatuto é assim, né? A Geduca é uma associação, não sei nos outros países como que a lei, às vezes é possível, estou dando esse conselho porque se for parecido com o Brasil precisa ser assim. A primeira coisa, talvez, é começar a mapear quem são os jornalistas de educação dos países, né? Se tivesse uma pessoa ou outras tantas, e conversar com elas para ver como que elas poderiam se organizar de alguma forma. Aqui a gente fez isso, a gente pegou um grupo de amigos, né? Nós éramos amigos, porque éramos tão poucos os jornalistas de educação que a gente já tinha se tornado amigo, estava ao mesmo tempo na mesma trajetória. Imagino que lá fora deve ser parecido, porque nunca é uma área muito grande, né? Nunca é como economia, que tem milhares aí de jornalistas cobrindo política. É uma área menor e que todo mundo se conhece. Então, juntar esses grupos em cada país e tentar pensar o que é mais importante, né, para os jornalistas daquele país. Aqui foi a gente dar essa formação, porque, como eu expliquei, a gente estava querendo um momento de muitas avaliações, de muitos índices, não sei em que momento a política educacional está em cada país, né? Então você tem que entender o que esses jornalistas estão precisando no país, né? Tem países, como a gente viu lá em Harvard, que, sei lá, nem sequer está avaliando nesse momento, né? Então será que não são outras discussões que os jornalistas precisam ser apoiados naquele país, né? Para que talvez haja uma discussão maior, para que haja avaliações, ou o que os jornalistas estão precisando do apoio, né? A gente sabia que o apoio aqui que eles estavam precisando era esse, naquele momento quando a gente surgiu, e esse apoio foi mudando ao longo dos anos, hoje são outros apoios, hoje a gente não precisa mais tanto explicar o que são as coisas, mas apoiar com as novidades que vêm, então, lá fora tem que ver, né, qual que é mas o mais importante é criar um pequeno grupo inicialmente, né, que esteja disposto a lutar por isso, né. Boa, fica esse conselho, espero que nos próximos anos a gente possa ver isso em outros países também. Ou a gente possa criar uma rede, né, às vezes, né, uma rede do Brasil com eles, mesmo que eles não criem outras Geducas, a gente pode tentar criar uma rede, né, para que tenha uma pessoa em cada lugar. É um sonho, né, Davi, que a gente tem que... Bom, tentar. Se eu descobrir em algum outro país alguém interessado, já vou mandar ligar para você. Pode mandar. Eu queria voltar aqui para o Brasil um pouco. Uhum. Eu já conheço um pouco esse processo que você está contando, mas, por exemplo, quando você fala assim, a gente juntou um grupo de voluntários, eu tenho 2 trabalhos, um que eu sou remunerado, outro não. Assim, a gente vê um pouco, isso é um microcosmo da força do empenho das pessoas em favor do avanço da educação no Brasil, né? Assim como tem você, tem um monte de gente dedicando a vida para isso. E cada vez eu vejo mais as pessoas interessadas nesse tema, fazendo efetivamente as coisas acontecer, né? Então, com essa energia aí desse movimento, eu faço essa última pergunta que eu costumo fazer para todo mundo, que é, num horizonte de uns 10 anos, qual você acha que é o sonho possível para a educação do Brasil? É difícil, né? O sonho que a gente sempre tem, não sei se é possível, se é impossível, é que todas as crianças estejam de fato na escola aprendendo, né? Não estejam em escolas que não ensinam, com professores desmotivados e tal. Então, assim, meu sonho é que as crianças estejam na escola pública, de fato, aprendendo a ler, né? Aprendendo a escrever, aprendendo a matemática, aprendendo... E não só
no primeiro ano, mas ao longo da escola, interessados pela escola, né? Acho que o meu maior sonho é que as crianças gostem da escola. Eu falo isso para os meus filhos e acho que estendo para o Brasil todo, para todas as crianças. Eu quero que elas estejam felizes lá dentro, gostando de aprender, né? Porque é assim que se aprende, senão você não aprende se você não estiver gostando, né? Feliz em conhecer uma coisa nova, curiosa até a adolescência, não curiosa com aquela curiosidade infantil, né? As crianças pequenas são muito curiosas em aprender, mas depois vai se perdendo isso. Mas a escola e os professores, né, precisam ter formas de manter essas crianças felizes lá dentro. Então, o meu maior sonho é que elas estejam na escola e gostando de estar lá, sabe? Não queiram ir para casa, no dia que não tem aula, reclamarem. Aí também acho que já é difícil. Meus filhos por muito tempo foram assim, agora começaram a dar uma reclamadinha, mas assim, é o que eu falo pro meu filho, se ele vem com uma nota mais baixa, assim, eu falo para ele, não me importa a nota, eu quero que você esteja feliz lá dentro, aprendendo, se interessando, a escola tem que estar legal para você, sabe? A nota é um símbolo que às vezes no dia pode não ter sido legal. Então, assim, é menos o resultado e mais essa felicidade de estar lá dentro aprendendo, porque daí os resultados vão vir, né? Eles vão existir. Claro. Perfeito. Escolas com alunos felizes e aprendendo. Um bom sonho. Bom, Renata, ficamos por aqui. Queria muito te agradecer. Acho que, de novo, parabéns pela tua trajetória, pela tua história, pelas realizações. Parabéns por essa evolução que aconteceu no jornalismo da educação do Brasil, que acho que você tem parte importante nisso. E obrigado aí pelo tempo que você deu pra gente nessa conversa. Imagina, obrigada a você, eu que agradeço. Muito boa a conversa. Tá ótimo com o jornalista, né, Davi? Que ótimo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. A gente chegou ao fim de mais um episódio e queria terminar com um agradecimento às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer pra Ver. Queria também agradecer a sua companhia e te convidar a ficar de olho nas redes sociais do Instituto Natura para saber novidades sobre o podcast e conhecer mais o trabalho do Instituto. A gente está no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yansur. A trilha sonora é da Stella Nezrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello e a Regiane Puges é a coordenadora de inteligência estratégica. O próximo episódio do podcast do Instituto Natura chega aos tocadores em 15 dias. Até lá!